Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Hoje teremos a satisfação mais uma vez da nossa amiga trabalhadora da casa, Conceição, que vai nos trazer esse tema, EQM. É um tema que a ciência já analisa há muito tempo, que nós espíritos também observamos, que serve para nós como prova dessa realidade que tanto nós, que os espíritos já nos trouxeram, da nossa realidade espiritual. Vou fazer a leitura aqui de um livro, Pão Nosso, uma mensagem aleatória. A mensagem número 75, que tem o título Murmurações. Esse livro é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o autor espiritual é Emmanuel. Então ele vai trazer da carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. E Emmanuel vai fazer o comentário. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas nesse mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo de terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem certos deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Então, no final, ele já, como ele diz aqui, asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Nós não temos esse hábito, felizmente, de estar com esse pensamento negativo, contrário, reclamando de tudo. Nós sempre buscamos fazer as atividades com empenho, com vontade, com alegria, para que tudo ocorra sempre 100%. Mas a nossa condição humana ainda está presente com essas condições. Muitas vezes os conflitos, as desavenças, então geram isso. A inveja, muitas vezes, é um dos vícios que leva muitas vezes a essa questão da crítica e de não contribuir para que alguma coisa ou trabalho aconteça de maneira eficiente, Mas as recomendações dos Espíritos são sempre nesse sentido, de nós termos equilíbrio e buscarmos e encontrarmos os resultados sempre positivos. E Emmanuel nos traz essa reflexão para a gente pensar nesse sentido aí. Então eu vou fazer a prece eu mesmo, certo? Nós já estamos um pouco atrasados, teve um probleminha aí, mas já tudo certo no final. Então agradecemos mais uma vez a oportunidade de podermos estar aqui nessa noite, para mais uma reunião pública, mais uma orientação, mais reflexões em pontos que nos direcionam na nossa caminhada para alcançarmos uma condição melhor
nessa nossa jornada que é a vida, nessa encarnação, nesse momento. Rogando o auxílio dos amigos espirituais desencarnados, e agradecendo a presença dos encarnados e dos desencarnados também, e que nessa noite possamos, em pensamento uníssono com o pensamento do bem, o pensamento do Cristo, confraternizarmos com a mensagem que a nossa irmã vai nos trazer, intuída por eles, os amigos do plano maior. Que assim seja. Então, Conceição, fique à vontade e venha para fazer a sua explanação. Boa noite a todos e a todas, né? Sejam bem-vindos à nossa casa e espero que a nossa conversa de hoje seja, no mínimo, interessante, porque em essência é edificante, né? Experiências quase mortas. Eu acho que todo mundo aqui conhece um pouco, já ouviu falar das EQMs. Bora lá. O que é EQM no Espiritismo? A experiência de quase morte, conhecida também como EQM, diz respeito a sensações e visões que estão relacionadas à morte iminente. Ou seja, são relatos de pessoas que estão fora do corpo, em lugares de paz e felicidade, ou tristeza e angústia. Então, a experiência quase morte é aquelas vivências que as pessoas têm quando a asa do anjo da morte as toca, mas elas não fazem a passagem total. Não existe um desligamento, né, da alma do corpo físico. Contudo, essas pessoas dizem ter visões do outro lado. Não só visões do outro lado, diversas outras experiências são relatadas no mundo inteiro e também na história da humanidade. Você encontra relatos de EQM desde a Grécia Antiga ao Japão. Um estudo nos Estados Unidos levou a reconhecer que mais de 8 milhões de pessoas nos Estados Unidos tinham passado por algum tipo de EQM. Então, isso só nos Estados Unidos. Na modernidade, a gente imagina isso no mundo todo. E sem imaginar também aquelas pessoas que passam pela EQM, mas para não serem taxadas de loucas, né, terminam ficando em silêncio. E assim, uma coisa que já ele coloca aqui, né, essa frase, esse parágrafo, né? No EQM você pode sentir felicidade, paz, tristeza e angústia. Porque existem 3 tipos de EQM. EQM positiva, EQM mista e EQM negativa, de arrepiar os cabelos. Isso aí fica para um próximo capítulo, no próximo sábado que ele me colocar, tá? Nós vamos ter EQMs positivas, mistas e assustadoras. Adoro esses temas, gente, eu gosto muito. Ok, EQM, experiência quase morte, para parapsicólogos e espiritualistas, como o irmão disse muito bem, é uma prova cabal da existência da vida após a morte. Não só da vida após a morte, mas da continuidade da nossa consciência após o nosso desencarne, após o nosso afastamento do corpo físico. E não existiu o desencarne, porque a pessoa não morreu. Ela não morreu, ela quase que morre. Mas por algum motivo ela retornou. Mas ela conseguiu adentrar até certo ponto no plano espiritual. Então isso demonstra que mesmo o corpo sem batimento cardíaco, sem respirar, sem circulação e sem funcionamento cerebral, a consciência da pessoa continua a perceber, a sentir, a ser aquilo que ele era, só que num espaço diferente. Já médicos e cientistas vão dizer, não, isso é crendice. Na realidade, essas EQMs são funcionamentos do cérebro que, por exemplo, na hora do estresse, libera endorfinas,
e aí dá aquela sensação de paz. A falta de oxigenação no cérebro leva a alucinações, e também o tipo de anestesia que a pessoa leva. Tem uns tipos de anestesia que faz com que você durma, e tem outras que faz que você se desassocie. É como se você visse você ali, mas você não é aquilo que está ali. Dissociação, como o Dr. Samuel sabe bem, é considerada loucura. Mas como você está dentro de um processo de anestesia, é uma coisa pontual, é naquele período que você está anestesiado. Então isso faria com que as pessoas imaginassem, vissem, sentissem tudo aquilo que elas dizem que é EQM, e que na verdade não passa de uma situação, um estado do cérebro neste momento. Aí vamos à questão da anestesia. Tem um nome bonitinho, mas agora eu não estou lembrando não. É anestesia que desassocia. Só que existem pessoas que fazem saída astral, deslocamento do corpo espiritual, sentem, veem tudo isso, mas não estão anestesiadas. E aí? Aí você decide. Então, sobre suas causas e significados, por que acontecem as EQMs? Qual o significado da EQMs? Bem, a causa é porque você está ali com o pé na morte. A causa é essa, você está pertinho ali da morte, vou, não vou, é agora, não é, mas você entrou nessa vibe da morte. Essa é a causa, se você for ver pelo lado físico. O significado: por que que nem todos têm EQM? Só uma parte da população. Uma teoria é de que nem todos estão ainda evoluídos para passarem por isso. Outra é que alguns já têm o cérebro etérico, que é uma parte do cérebro físico, que pode trazer as memórias de um plano para outro. Aí você vai dizer, então todo mundo que tem EQM é bom? Não. Tem umas pestezinhas de gente que não é nada bom e tem EQM. E também tem gente maravilhosa, doce, iluminada, que nem anda, flutua, mas que também não tem EQM. Ou não lembram? Então isso é uma coisa, é um universo a ser estudado, muito mais estudado do que já foi. Tá? O significado pode ser o quê? Para nós que somos espíritas, uma lição a ser aprendida, uma vivência para nos mostrar que aquilo realmente existe. Mas esse seria o nosso significado. Em outras religiões seria outra coisa. Então eu vou sempre colocar para quem me ouve várias ideias. E sempre digo às pessoas, abrace aquelas que no momento você concorda. Fique bem confortável para isso. Certo? A sequência é universal. O que é a sequência universal? Quando a pessoa tem EQM, ela tem uns passos. Primeiro ela quase que morreu. Depois ela vai voltar, mas ela, naquele momento ela morreu. Então essa é a primeira sequência. Depois ela descobre que ela não morreu. Já é uma segunda sequência. E aí vão ter várias que a gente vai ver daqui a pouco. Essa sequência ocorre com todo mundo do mesmo jeito? Não. A gente vai ter diferenças entre umas pessoas e outras, tá? O lado de lá é como... Faltou um aqui, tá? O lado de lá é como se espera? Geralmente não. Vão ter pessoas que, devido à sua religião, vão interpretar aquilo que elas veem dentro do arcabouço de conhecimento e de crença delas. Mas nem sempre. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia acham que simplesmente dormem até o juízo. E aí, como eles passam por EQM, ele não dorme. Como é isso? Isso é coisa de Satã, gente. Também é uma explicação. E a gente acolhe, abraça e respeita. Podemos não concordar, mas nosso dever é respeitar. Mas é engraçado mesmo, né?
Principalmente a minha cara de dorme, né? Eu sei, você riu foi por causa da minha cara de dorme, eu sei disso. Ok, relatos da EQM. Pronto, isso aqui, gente, são os relatos e como isso caminha. Essa é a sequência. Quando você é dado como morto, morreu. Aí o cara vê um zumbido, quase sempre é um zumbido. Ou que chama também campainhas, tá? Um túnel depois disso, ou junto o túnel e os ruídos. Depois ele vê fora do seu corpo físico. Depois ele vê as pessoas tentando fazer a ressurreição. Depois observa que ainda tem um corpo. Vê os espíritos de parentes e amigos que já morreram antes dele. Aí chega um espírito de luz. Aí tem a recapitulação de toda a vida, de todas as coisas que a gente fez. Mas não fiquem muito preocupados não, porque os relatos que estão colocados, né? Tem um livro chamado Vida Após Vida, do Dr. Raimundo Mundi Júnior, e ele não colocou nenhuma daquelas besteiras que a gente faz. Não vi nenhum relato com aquilo, então a gente pode já ficar mais tranquilo. Eles sabem, mas eles são muito educados, eles não colocam. Tá? Aí vem a barreira, o limite entre o plano físico e o plano espiritual. E aí você descobre que precisa voltar para casa. Vocês querem não, gente? Não quero não, tá aqui, tá tão bom. Mas aí chega alguém e diz, tu tem que voltar. E aí a espiritualidade dá aquele peteleco e você retorna. Retorna para casa e às vezes no corpo bem machucado, né? Porque para você estar quase morrendo a coisa não estava boa. Agora, experiências incomuns, né, foram pensamentos acelerados e visões pré-cognitivas. Isso não é muito comum, a pessoa vê o futuro que vai acontecer. Isso é para mostrar que cada EQM é uma, porque cada ser é um universo. Então vai ter a sua própria morte, como teve a sua própria vida, vai ter a sua experiência de entrada na morte, diferente um dos outros. Ok. Primeiro passo, né? O ruído. O ruído pode ser zumbido alto, campainhas, batidas, estouro, trovejar, assobio, vento, música celestial. Mas pode ser também música infernal, viu, gente? Desligamento dos laços entre corpo e perispírito. Não, tô falando assim rindo, mas eu não queria estar nessa hora lá não, tá certo? De jeito nenhum. Então, assim, a gente vê dentro da literatura, né, espírita, que existe, tá? Na hora do desligamento do corpo físico, né, você tira os laços. Quando você tira esses laços, são os laços o quê? São laços energéticos, que as pessoas chamam cordão, né? O cordão de prata, que alguns já admitem que não é só um, são vários. Então, esses cordões estão ligados a determinados centros, vórtices energéticos do corpo, e isso aí poderia fazer barulho. Aí fica também uma certa indagação. Tá, mas se você desligar o cordão de prata, o que é que acontece? A morte. Então, essa teoria, ela não pode ser muito bem aceita por nós espíritas. Mas, naquelas pessoas que fazem viagem astral, muitos viajantes astralinos, pessoas que a gente sabe, né, que praticam viagem astral, saem do corpo conscientemente, nessa prática e estudo, eles ouvem barulhos na hora da saída do corpo. Em alguns casos é dito que existe o quê? Um movimento dos chakras para a pessoa poder sair, os vórtices energéticos entre o corpo físico e o corpo perispiritual. E aí tem um relato, né? Ouvi o que pareciam ser som de sinos repicando ao longe, como que trazidos pelo vento, soava como harpas eólias, essas sinetas de vento japonesas. Esse era o único som que às vezes eu podia ouvir. Isso é de uma pessoa que está tendo uma EQM. Então ele está no princípio da EQM, uma EQM bem agradável, né? O túnel escuro. Aí, quando antes de eu estudar isso, eu achava que a gente via logo a luz. Não, primeiro a gente entra pelo cano escuro. Tá? Simultaneamente, muitas vezes com a ocorrência do ruído, ou do tipo de ruído que você vai ouvir, houve gente que teve a sensação de estar sendo muito rapidamente puxada através de um espaço escuro.
um buraco, um túnel, certo? Um cano, um vão. As pessoas vão dizer isso das mais diversas formas. Só que a essência, a ideia geral é de que é um lugar escuro que você vê lá na frente uma luz. Então primeiro você ouve os barulhos e depois você entra pelo cano, mas finalmente lá está a luz. A luz é boa demais. Aí novamente o relato: de repente eu estava num vale muito fundo e escuro. Era como se houvesse uma passagem, quase uma estrada, pelo meio do vale, e eu estivesse indo por essa passagem. Mais tarde, depois que eu estava bom, me veio o pensamento: bem, agora eu sei o que significa na Bíblia o Vale da Sombra da Morte, porque estive lá. Então você vê que isso aqui é um relato de uma pessoa que é o quê? Cristã, né? Católica ou protestante, aqui no Brasil evangélica, que coloca o túnel escuro como uma passagem para o mundo espiritual, como o Vale da Sombra da Morte. Aí a gente está vendo já que as crenças vão se influenciar o como as pessoas decodificam as visões que ela teve. Terceiro passo: fora do corpo. Depois de sua rápida passagem pelo túnel escuro, a pessoa que está morrendo pode se encontrar olhando seu próprio corpo físico de um ponto fora dele, como se fosse um espectador. Então há o desdobramento, a saída do corpo físico, e tem uma senhora que ela diz assim, esse aqui eu achei bem interessante, que em vez dela subir, ela desceu. Então ela estava deitada lá na cama do hospital, né? E ela morreu. Aí, em vez dela subir, ela simplesmente se sentiu escorregando para fora do corpo, passando pela maca, chegando ao chão, e depois ela começa lentamente a subir e fica pairando no teto, olhando as coisas que estavam acontecendo. Terrível, né? Aí, relato: ouvi um barulho tremendo, o carro sendo amassado. Isso aqui é um jovem. E houve um só instante em que eu parecia estar indo através de um espaço fechado e escuro. O túnel foi muito rápido, então o túnel sempre é muito rápido. Em seguida eu estava flutuando a uns 2 metros da rua, a 1 metro do carro, digamos, e ouvia o eco da batida zunindo. Aí são os ruídos. Via gente correndo e se aglomerando em volta do carro. E vi meu amigo sair dele, obviamente em estado de choque. Podia ver meu próprio corpo entre os destroços, rodeados de gente, e podia vê-los tentando me tirar de lá. Algumas pessoas se apavoram, outras não, ficam bem calmas nessa hora. Algumas pessoas olham o corpo e dizem: nossa mãe, eu nunca me vi assim, como eu sou feio. Mas aí são os depoimentos que eu li, né? Aí outro diz: eu só me via em fotos, porque esse livro já é antigo, é da década de 70, 75. Então eu só me via em fotos, né? Eu não via como a gente hoje vê o tempo todo em 3 dimensões, no celular, no computador, né? Isso aí tá gerando questões mentais muito sérias, porque você tá se vendo como você é. E a bateria tá acabando, meu amigo. Tá vendo bem o que eu te disse? Certo? Aí essas pessoas podem, né, olhar para o corpo e ter essa surpresa de se ver como é. Ela pode olhar para o corpo e simplesmente não sentir nada. Ela pode olhar para o corpo e sentir raiva porque saiu. Vai depender de como cada um viveu. Esse é bem legal. Tentativa de ressurreição. Subiu, tá lá em cima, flutuando, olhando todo mundo ali naquela agonia. E assiste as tentativas de ressurreição. Isso aí é dentro do hospital. Então, são pessoas que estavam dentro do hospital ou sendo atendidos em ambulâncias, né? Desse ponto de vista, em estado de perturbação emocional. Relato: assisti os médicos me ressuscitarem lá de cima.
Meu corpo estava deitado lá embaixo, esticado na cama, bem à vista, e todos eles estavam em volta. Enquanto eu os via bater no meu peito e esfregar meus braços e pernas lá embaixo, pensava: por que estão tendo tanto trabalho? Eu estou tão bem agora. Porque existe dentro da EQM a sensação de paz e plenitude. Então algumas pessoas vão se sentir assim, realmente. E ela, veja bem que essa, que foi uma mulher, ela nem chegou no plano espiritual. Ela ainda estava no plano físico, mas ela já se sentia bem, porque no mínimo estava toda arrebentada. E aí quando você sai, e como ela tem o merecimento, ela não está sentindo mais dor. Ela não está mais sentindo agonia. E muitos falam que é como se todos os problemas tivessem desaparecidos, deixados de existir. Então só isso já dá uma calma muito grande. Mas nem todo mundo também vai ser igual a ela. E ela voltou, gente. Ela voltou. Às vezes a gente pensa assim, agora sério, né? Quando os nossos queridos seres amados, eles partem, né? E a gente fica tão constrangido, tão triste, tão rasgado por dentro. E quando você ouve esses relatos de EQM, você sente um certo conforto, porque a maioria das pessoas, mesmo aquelas que estavam com problemas comportamentais, elas falam de coisas boas. É um consolo. Para quem já perdeu alguém, é um consolo. Um corpo depois da morte. Tá vendo esse desenho aqui, gente? Isso é uma fotografia de um fantasma à base de ectoplasma, tá? São fotos bem antigas, não sei se são reais, mas elas mostram, né, a tentativa de mostrar como seria um corpo espiritual. É uma tentativa. As pessoas que estão morrendo tendem a se tornar conscientes de seus corpos espirituais, em primeiro lugar, através de suas limitações. Traduzindo isso: morri. E agora eu estou lá no hospital e as pessoas estão querendo me ressuscitar, mas eu não quero voltar. Aí eu chego e disse para mim: doutor, faço não. E ele nem aí. Doutor, faço não. Eu quero ficar aqui, que aqui tá bom. E ele nem aí. Aí eu saí, mas não é pegar. Aí eu pego aquele coisinha de soro e vou meter na cabeça dele. Aí eu não pego. Eu atravesso o soro. Eu atravesso a porta. E de repente vem aquela enfermeira fofinha de gordo e me atravessa. Ai, que choque. Quem assistiu Ghost sabe como é que isso funciona, né? Vocês assistiram Ghost, vocês mais novos, na sessão da tarde. Eu assisti ali no cinema, no lançamento, gente. Demais até. Então, a gente, quando eles percebem isso, morri, realmente, eu morri. Então, eu morri, eu estou onde? Eu estou num corpo. Não é? Eu estou num corpo. Que corpo é esse? Todas as pessoas vão ter um corpo completo? Não. Não vão ter um corpo completo, não. A grande maioria relata que encontrou em outro corpo depois de libertos do físicos e outros como se fossem consciências puras. Então tem gente que vai ter um EQM e vai se ver do outro lado igualzinho ao que era. Tem gente que relata que teve EQM e diz: não, eu só era uma perna, eu só era um braço, eu só era a cabeça. Eu só era parte. Tá? Tem gente que tem a EQM e diz: não, eu era uma consciência, assim, eu não tinha bem um corpo, é como uma névoa, uma nuvem, uma bola de energia. E tem outros que dizem que eu sou consciência pura, eu não tenho corpo. Eu não me senti com corpo, eu não me senti com limites, eu sentia como se fosse ali um todo. Novamente, os relatos têm convergências e divergências. Encontrando os outros. Então, aqueles que gostam de solidão e solitude, sinto muito, mas tem gente do outro lado também. O médico deu-me por perdido e disse a meus parentes que eu estava morrendo. Nesse momento percebi toda aquela gente que estava lá. Parecia quase uma multidão parada em volta do teto do quarto. Não durmam hoje olhando para o teto, tá? Eram todas pessoas que eu tinha conhecido em minha vida passada e que já tinham morrido. Todos pareciam felizes. Era uma ocasião muito feliz e sentia que tinham vindo me proteger e me guiar.
Era como se eu estivesse voltando para casa e eles estivessem lá para me saudar ou receber com boas-vindas. Nessa ocasião tive a sensação de que tudo era luz e beleza. Foi um momento lindo e glorioso. Veja bem, a questão de ver outras pessoas é muito comum nas EQMs. Até mesmo quem já teve parentes idosos ou muito doentes que faleceram em casa e tiveram o processo da morte, porque a morte pode ser num segundo, a morte pode ser em horas, a morte pode ser em dias, a morte pode ser em meses, o processo. E eles dizem, né? Ah, minha avó está aqui. Ah, meu marido chegou finalmente. Né? Minha bisavó, que era apaixonada pelo meu bisavô, quando ela morreu, dizia: finalmente ele chegou. Ele está aqui. E logo depois ela partia. Né? Então, os relatos de EQM, eles não são dados somente porque teve EQM. Essas pessoas que estão passando pelo processo de morte mais estendido, elas também falam que vê coisas que batem com a EQM. Então a gente vai encontrar, às vezes se fala de parentes, mas às vezes também se falam de desconhecidos. E às vezes se falam de ideias religiosas. Ah, um anjo veio me buscar. Um guia veio me buscar. O que tem em comum nas EQMs positivas é que todas essas pessoas, os seres, eles são extremamente amorosos e dão uma sensação de paz. E o ponto culminante da EQM, a luz, a clara luz branca. Essa clara luz branca no processo de morte, ela é vista pela maioria, e você também encontra, por exemplo, no Livro dos Mortos, né? No Livro dos Mortos, no Bardo, a gente encontra lá falando dessa clara luz branca. Eu não sou craque em budismo, né? Só uma coisa que me veio agora na mente e eu disse, mas fala isso aí, né? Então é um elemento que tem mais profundo efeito sobre o indivíduo, é o encontro com uma luz muito brilhante, porque as EQMs, elas têm, né, um resultado de grandes transformações nas pessoas que elas passam por ela. A maioria perde medo da morte. Mesmo as que tiverem EQMs negativas, perdem medo da morte. Elas têm a consciência que existe algo depois disso. Elas começam a ter a consciência que quando elas partirem daqui, existem as pessoas que partiram antes delas, que estarão lá esperando. Então não tem mais medo da solidão. Porque na verdade a gente não tem medo da morte, né? A gente tem medo do processo, que pode ser doloroso. A gente tem medo de não existir mais. E aí um EQM mostra que você existe. E a gente tem medo da solidão. O que é que eu vou fazer do outro lado? Mas do outro lado tem as pessoas que a gente gosta. Ainda bem que tem uma fila que já foi na minha frente. Tá tudo lá esperando. Ok, essa luz, além de ser luz, ela não é só vista como luz. Dizem que é um ser de luz. Quando você entra no túnel escuro, a luz está ali. Então alguns dizem assim, né? Que ali está Jesus, eu acho que é esse aqui, quer ver? Não, não é esse não. É uma pessoa que morreu e disse, ali estava a luz, eu sabia que aquela luz era Jesus. Então ele já fez uma ligação. E não é só a luz, essa luz tem uma personalidade e essa luz fala com as pessoas. Uma das perguntas delas é, você quer morrer? Hã? Você está pronto para morrer? Você cumpriu o que devia? Tô ferrada, né? Mas nunca é como uma cobrança, nunca é como uma crítica, porque é tanto amor que esse ser de luz emana que as pessoas só veem bondade. Então fica mais como uma reflexão do que como uma admoestação do que se fez. Aí você tem o depoimento da pessoa, né? Agora, acho que a voz que estava falando comigo sabia mesmo que eu não ia morrer, sabe? Ela estava mais me testando do que qualquer outra coisa. Mas no momento em que a luz falou comigo, me senti realmente bem.
segura e amada. O amor que vinha dela é inimaginável, indescritível. Era uma pessoa agradável para ter junto da gente. Então, vê a luz como uma pessoa, como um ser. Continuando, a recapitulação. É aí que todo mundo já, né, começou a pensar nas besteiras que já fez na vida toda, né? Então, a recapitulação aqui é a aparição inicial do ser de luz e suas perguntas, né, aquelas que eu disse para vocês, não verbais, porque elas não são faladas, elas são ouvidas internamente, sentidas, mas elas não são faladas. São o prelúdio de um momento de intensidade surpreendente, durante o qual o ser apresenta à pessoa uma recapitulação panorâmica de sua vida. Então você vê a sua vida, isso aí também nós temos na literatura espírita, né? Que a vida da pessoa que está entrando no plano espiritual, ela é vista de trás para frente, ou seja, lá da infância até aquele momento que a pessoa faleceu. E aí desfaleceu, porque as pessoas na nossa literatura, elas falecem e nos mandam todo esse conhecimento, graças a Deus, através dos espíritos de luz e através dos irmãos que estão na caminhada da evolução em busca do bem, como também através dos irmãos equivocados que ainda estão nas próprias trevas. Eles também nos auxiliam com os conhecimentos, com as vivências que ele tem nesses planos mais dolorosos. Então, o jovem veterano de guerra descreve sua recapitulação. Quando eu estava servindo no Vietnã, recebi vários ferimentos e depois morri. No momento do impacto, foram 6 balas de... Ele recebeu 6 rajadas de metralhadora, se não me engano. Minha vida começou a virar uma série de fotografias diante de mim. E parecia que eu podia voltar ao tempo e quem ainda era bebê. E o filme parecia progredir através de toda a minha vida. Então, essa recapitulação ela pode ser feita como fotos, pode ser feita como filme, mas elas são claras, elas são coloridas e, principalmente, elas trazem sentimento. Então, tem um relato de uma pessoa que diz que quando era criança, tinha 4 anos, tinha um carrinho vermelho que amava e quando o carrinho quebrou, ele sofreu muito. E na recapitulação dele, ele viu a quebra desse brinquedo e ele sentia os mesmos sentimentos. Então imagine para você uma pessoa que que cometeu muitos erros em determinados momentos da sua vida. Eu estava até com um cliente ontem e ele falou isso, uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa do bem, hoje é do bem, mas ele disse, eu tive um momento na minha vida, 10 anos de vida, em que eu só pensei em mim. Ai, mas tá ótimo, porque ele agora pensa mais nos outros. Tanto que eu estou tentando voltar para que ele pense um pouco nele. Porque de poço seco não se tira água. Então a gente tem que ter o nosso autocuidado. E aí uma pessoa que vê, né, o mal que fez aos outros na recapitulação. E a recapitulação, ela vai fazer você pensar sobre tudo o que você fez na sua vida, né, as oportunidades de crescimento que você perdeu. E agora você não tem mais como ajeitar. Pelo menos na cabeça de quem morre naquele momento, porque sempre tem, gente. A bondade do Pai é infinita e ela concede sempre novas, inumeráveis, incontáveis chances da gente progredir. Porque se Deus é amor, Ele também é paciência. E para aguentar a gente tem que ser muito paciente. Essa recapitulação não serve somente para lembrar não, gente. Essa recapitulação é uma forma das nossas memórias físicas irem para o próximo corpo, para o corpo espiritual. Porque se vocês lembram bem nos nossos estudos, o que acontece no campo físico vai ser resolvido aonde? Você faz alguma coisa aqui na Terra, boa ou ruim, tá? Todas elas têm resultados negativos e positivos. E você tem que ser responsável pelos resultados. Então você tem que vir, voltar por aqueles resultados, né?
E aí? Tudo que você fez aqui vai ser resolvido aonde? Do outro lado? Ou aqui mesmo? Eu conheço o Salviano, que é dono desse centro. Ou é dono do centro? Não. Dirigente. Aí eu tenho uma inveja triste dele. Aí eu pego ele ali, derrubo, ele rola a ladeira, quebra o pescoço e morre. E agora eu vou assumir o centro. Ai, coisa boa. Deus me livre e guarde, que é muita responsabilidade. Pode ficar tranquilo. Certo? Faleci. Desencarnei. E essa história que eu criei com o Salviano, eu vou resolver lá do outro lado? Não, né? A gente sabe que não, a gente vai ter que voltar e resolver aqui. Então essas memórias a gente carrega para o outro lado. Por isso que você vê que os espíritos, eles gozam ou sofrem de acordo com o que eles fizeram. Mas eles trazem as memórias do corpo quando eles estavam no corpo de carne. Então alguma coisa do corpo de carne tem que ir para o perispiritual, para o plano que a gente chama hoje de plano astral, né? Então essa recapitulação é como se fosse o encapsulamento das nossas memórias para que a gente possa levar. Por isso elas são, né, feito um rebobinamento que vocês não conhecem, mas a gente tinha as fitas que rebobinavam. Então a gente rebobina a nossa vida para levar para o outro lado. Ok, a barreira ou limite. Durante suas experiências de quase morte, as pessoas pareciam estar se aproximando do que pode ser chamado barreira, fronteira ou uma espécie de limite entre planos. Alguma coisa que parece dividir. Se eu passar daqui, eu estou no plano espiritual. Aí eu fui muito boazinha e coloquei o portão do céu, viu? Mas eu vou dizer a você, lá na outra palestra eu vou trazer o portão do inferno para vocês verem também como é que funciona. Porque também existe. Ok, morri de uma parada cardíaca e quando morria me encontrei de repente em uma campina ondulante. Era muito bonita, havia luz por todos os lados em volta de mim. No plano espiritual próximo da gente, nos milhõezinhos, tá? Que a gente vai dizer que é acima, mas a gente sabe que não é acima, é só uma forma de dizer, que é chamado plano astral. Na obra de André Luiz ele fala muito bem de uma luz, de um brilho constante, porque matéria astral é brilhante. Então, nos planos mais positivos, a gente sempre vai ouvir as pessoas dizendo: existe uma luz, mesmo à noite existe uma luz, porque a matéria lá brilha, não é opaca como a nossa matéria. As cores astrais, os aromas, tudo é muito mais vívido, mais brilhante e mais bonito, ou então muito mais feio também. Ok, olhei à minha frente até o outro lado do campo e vi uma cerca. Então aí está o quê? O limite, a fronteira. Comecei a me movimentar em direção à cerca e vi um homem do outro lado da cerca, aproximando-se como se fosse para vir me encontrar. Eu queria alcançá-lo, mas me sentia puxado para trás irresistivelmente. À medida que me sentia puxado para trás, via que ele também recuava na direção oposta, afastando-se da cerca. Ou seja, ele foi ressuscitado, né, no hospital. Então ele foi puxado pelo túnel, volta rapidamente também. E essas delimitações entre um plano e outro, elas vão ser diferentes. Às vezes é uma névoa, às vezes é um portão, o portão do céu, um portal, o portão do inferno, certo? Uma linha, somente uma linha, uma ilha, mas sempre vai ter isso. Esse limite. Acho que até uma compreensão, né? Uma forma da espiritualidade nos dá uma compreensão de que a gente está passando por alguma coisa. Ok, voltando. Aí eu botei a mulher caindo, é claro, né? Porque você tá lá, no bem bom, voltando para casa. Porque a gente aqui não é a casa da gente, né, crianças? Por mais que a gente queira que os nossos pais, nossos cachorros, nossos filhos, nossos amigos fiquem, a gente é maldade, porque isso aqui é uma prisão. Eu lembro numa mesa mediúnica que o nosso, chama facilitador, excelente pessoa, maravilhosa, que amo de coração, ele dizia para o espírito: meu irmão, você está morto, não é mais o seu lugar. Meu irmão, você... E ele repetia muito isso: meu irmão, você está morto. Aí o espírito citou: eu morto tá tu. Porque eu, quando eu sair daqui, desse médio, eu vou volitar, eu vou atravessar a parede, eu vou pensar e vou estar lá. E tu? Para se preparar, para se falar com o espírito, tem que ter um grande preparo, muito estudo.
Então, aqui é a prisão, porque nós estamos presos nesse corpinho lindo e maravilhoso de carne que a gente tem que amar e cuidar. Ok, os sentimentos relatados mais comuns nos primeiros momentos que se seguem à morte são o desejo desesperado de voltar ao corpo. Então, tem um espírito que morreu, saiu do corpo, e também está na nossa literatura. Você vê que isso aqui não é uma literatura espírita, é uma literatura universal. Que eles se jogam em cima do caixão, se deitam em cima do corpo, mas não conseguem mais movimentar o corpo porque não tem mais laços energéticos. Foram cortados, separados, morreu. Então muita gente que está na EQM sente aquela agonia, diz, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar, e não consegue. É igual a hipnose, tenta, mas não consegue, tenta, mas não consegue. Contudo, mesmo essas pessoas na agonia, uma vez que a pessoa está morrendo e chega a uma certa profundidade, principalmente quando ela entra em contato com a grande luz branca, ela não quer mais voltar. Porque o sentimento de paz, de amor, de compreensão, de estar bem, é muito grande. Então não se quer mais voltar. Eu estava sobre a mesa e podia ver tudo o que eles estavam fazendo. Sabia que eu estava morrendo, que tinha chegado a hora. Mas eu estava preocupada com as crianças. Com quem é que iria tomar conta delas? Por isso não estava pronta para ir. O Senhor permitiu que eu vivesse. Algumas pessoas voltam por causa das suas responsabilidades e do amor que têm para com os seus. É como se elas tivessem uma chance. Então elas retornam por isso. Não está na hora, não acabaram. Então elas voltam. Voltam por amor. Essas mães, engraçado, né? Engraçado, é muita mãe que diz isso. Voltei por causa dos meus filhos, voltei por causa dos meus filhos, voltei por causa dos meus filhos. Mas aí perguntou, você queria voltar? Não, eu não queria voltar. Então voltou pela obrigação. Voltou porque são decentes. Vamos lá. Amor e preço. Essa eu achei muito legal, muito interessante. Tá? Porque a gente faz muito isso, né? O nosso ser amadozinho tá doente lá e a gente, tão prece. Oração, dependendo da religião, prece, trabalho, cada um fazendo as suas coisas. O médico já tinha me dado por perdida, mas eu sobrevivi. Mas a experiência porque passei foi de contentamento e não senti mesmo nada de mal do outro lado. Quando eu voltei a abrir os olhos, minha irmã e meu marido me viram. Eu podia ver o alívio deles e as lágrimas correndo dos seus olhos. Dava para ver que tinha sido um alívio para eles que eu tivesse sobrevivido. Senti-me como se tivesse sido chamada de volta, magnetizada de volta pelo amor de minha irmã e de meu marido. Depois disso, tenho a crença de que outras pessoas podem trazer a gente de volta. Nesse caso, deu certo. Mas eu conheço mães que chegaram para mim e disseram: meu filho passou por tudo isso, por essa doença terrível, por esse acidente, e eu orei muito ao Senhor, pedindo para ele ficar. Hoje eu não faria mais isso, porque o sofrimento que meu filho está passando é tão intenso que eu deveria ter orado da seguinte forma: Senhor, que seja feita a tua vontade. E aí a gente está vendo o poder da prece. Mas eu vou contar uma mais engraçada. Uma senhora, tia, né? Aquela tia velha que todo mundo morre e ela fica e se estende lá. Eu não morro. Não, mas a velhinha estava morrendo. A velhinha morreu 3 vezes e ressuscitaram a velhinha. Na 3ª vez ela abriu os olhos, olhou para a sobrinha e disse: minha filha, eu já estive do outro lado e é muito bom. Eu quero ficar lá. Mas você fica rezando e vem me trazendo. Deixe de rezar, por favor. E aí ela levou, né? Eles eram católicos, ela levou, por isso que eu disse rezando, ela levou o pedido da tia para a família deixou de rezar e alguns dias depois a senhora fez o desencarne. Voltou para
casa. Euzi, muito bem, voltou para casa. Aí aqui é uma coisa bem espírita mesmo, né? A EQM é um caso de emancipação da alma, a saída do corpo. Se mesmo na condição de encarnado, o espírito pode manifestar-se, porque nós somos manifestações do nosso, né, espírito. O espírito está se manifestando através dessa personalidade aqui e das personalidades que estão aqui assistindo. Então significa que ele tem vida totalmente independente do corpo, razão pela qual poderá de igual modo manifestar-se após a morte deste. As EQMs então nos demonstra com certeza que existe a vida após a morte. Não o aniquilamento. Não deixamos de existir. E que passamos pela dona morte e continuamos a ser a mesma pessoa. Muitas religiões não creem nisso. Existem religiões que dizem que depois que você morre, você vai para um depósito geral e se mistura lá, como uma gota se mistura ao oceano. Mas, gente, olha, eu trabalhei tanto, eu estudei tanto, ainda estudo. O que eu gastei de livro, de pestando naqueles livros para ser alguma coisa, que a gente chama alguma coisa na vida, né? Só de livro espírita, meu Deus do céu, acho que dava para comprar o quê? Dava para comprar uma fazenda, porque é muito livro espírita que faz a gente estudar. Então, eu vivi, eu sofri, eu aprendi, eu cresci, eu quebrei a cara, eu fiz besteira, eu caí. E aí, depois que eu morro, eu deixo de existir? Aí é quem me mostra que não. Independente da pessoa ser católico, protestante, budista, janaísta, candomblessista, quando ela tem um EQM, ela passa mais ou menos por esse processo. E se ver como é. Nem melhor, nem pior. Como eu sou no aqui e no agora. Então vamos agradecer, né, por essa vidinha, às vezes tão complicada que a gente tem, por essas vivências às vezes tão dolorosas, mas Deus também é bom, né? Nos dá aqueles momentos de alegria, de prazer, como os momentos de cuscuz daqui da gente. Ai, que eu tenho inveja do cuscuz, gente. Queria estar aqui, mas não posso porque eu estou trabalhando. Certo? Mas eu fico olhando aquele cuscuzinho, vocês juntos me dá uma vontade de estar por aqui. Vamos embora, né? Assim que eu me aposentar do outro agora. Vê se quando eu terminar essa turma daqui a um ano, aí eu venho pro cuscuz. Então, gente, é isso, né? A EQM, ela existe em toda a história da nossa humanidade, em todos os locais, independente da cor, da raça, do sexo e da religião. E nos traz mais uma vez, mais uma prova de que continuamos após a morte, para que nos diminua o medo de quando fomos e a dor em relação àqueles que já partiram. Tá? Muito obrigada àqueles que saíram desse friozinho aqui e vieram pro nosso Vinha de Luz. Uma boa noite para todos. Vou botar o começo aqui, como é que é? Aqui, né? Pronto. Acabou-se. Acabou-se. Ficava aquela dúvida lá. Tem home ou não fez? Não, tá bom, depois a gente liga. Tá ótimo. Deixa eu botar aqui. Voltou. Voltou. Deixa aqui mesmo, né? Então, é o cabo aqui. Agradecemos a você, Conceição, por nos trazer esse tema, né? Esse EQM, essas experiências aí que muitas pessoas passam. E hoje, nesse nosso mundo mais globalizado, como a gente fala, né?
essas experiências elas são relatadas de uma forma mais intensa e a gente pode ter as notícias mais rapidamente, porque como você falou, isso sempre ocorreu na nossa caminhada aí, nos acidentes, nos momentos de enfermidade, né? Mas hoje, com esse nosso mundo aí, e com a tecnologia, muitas coisas são filmadas, guardadas. Se a gente for ver a literatura do tempo de Kardec, daqueles pesquisadores, eles vão trazer muitos relatos em livros, né? Dessas experiências, de momentos de telepatia, de comunicação extrasensorial, várias dessas experiências que a gente fala paranormais, que o Espiritismo vem dizer que é natural, faz parte da natureza, da nossa condição espiritual e humana, né? E essas experiências aí, elas são esses momentos aí também em que nós passamos. Então, tem muitos cientistas aí, tem um grupo brasileiro, que eu esqueci o nome agora, liderado por um brasileiro, que eles fazem um trabalho espírita, que eles fazem um trabalho nessa área aí de pesquisa, de recolher relatos sobre as EQMs, e é um trabalho muito sério, de pessoas da ciência mesmo, médicos, neurologistas, né, que vão analisar essa situação, porque a ciência quer uma coisa mais palpável, tangível, né? E a gente vai chegar lá, logo logo, vai se misturar ciência, espiritualidade, e tudo vai ser revelado, com certeza. Eu tenho eu penso que isso vai acontecer, né? Nós estamos muito próximos disso. Mas é isso. Então agradecemos a presença de todos. Só lembrando das nossas atividades: sábados, palestra pública, né? Todos os sábados. Nesses primeiros 6 meses, e talvez no segundo semestre a gente vai continuar, as 2 palestras primeiras interativas, Livro dos Espíritos, Evangelho, e as demais com o tema um palestrante de fora, um palestrante da casa, né? Nas quartas-feiras temos aí o trabalho do cuscuz, né? É o coordenador aí, juntamente com a campanha do quilo, que ocorre uma vez ao mês. Hoje à tarde nós tivemos aqui a presença com as famílias, né? Com uma palestra, uma distribuição de alguns mantimentos. É importante isso também, é um trabalho, os trabalhos iniciais que deram início a essa casa, né? As campanhas aí, a campanha dos recicláveis, continuamos trazendo latinhas, tampinhas de refrigerante, que a gente vai fazer a venda desse material aí para ter recursos financeiros, né? Também estamos divulgando o seminário que vai ocorrer no dia 19 desse mês que está chegando, de junho, com a nossa foi a palestrante de hoje, né? A facilitadora Conceição Fittipaldi. Ela vai trazer um tema aí de enlutados, né? Como lidar com essas pessoas que estão passando por esse processo de luto. E a gente sabe aí, a doutrina espírita atende e direciona, né, explica esse momento, mas ela vai trazer isso dentro do processo da doutrina espírita e dentro do processo também da psicanálise, onde ela atua de uma maneira muito... Vai ser um seminário aqui pela manhã, né, no dia 19. Quem quiser participar, é 1 quilo de alimento para poder participar. Nós já estamos divulgando, né, dia 19. Vai ser no domingo de manhã aqui, vai ser uma manhã de 9 até meio-dia, né? Vai ser uma manhã com muitas informações nesse sentido. Para as pessoas que estão nesse processo, pessoas da área de saúde também, que trabalham na área de saúde, que queiram se informar, né? Se capacitar, porque nessa área de saúde as pessoas lidam muito com a questão da morte, né? Dessas pessoas terminais. Então é bom, né, participar disso. E outras pessoas interessadas, né, que queiram vir. Aproveito para dar campanha de agasalho. Sim, ok. Muito bem. Pronto. A gente está ao vivo pelo Facebook, fica gravado, né? As pessoas que assistirem depois, quem quiser doar agasalhos para nós, entre em contato, deixa lá uma mensagem no Message, lá, né? Nas ferramentas do Facebook. E quem quiser doar agasalhos, nas quartas-feiras, aí a gente faz esse trabalho aqui também no último sábado do mês. Nesse momento agora que a gente está passando, né, com
o frio, né, a temperatura. E a gente vai entrar no mês de junho, julho, agosto e setembro. E a gente sabe que esses 3 meses aqui ultimamente estão sendo muito frios, né? O ano passado a gente viu aqui, a gente está vendo. O ano passado nem tanto, porque a gente estava com a pandemia, tá todo mundo em casa, mas muito frio, né? E esse ano a gente está vendo que está antecipando. A gente já está estamos em maio e já está começando as chuvas, né? Então quem quiser doar, né, agasalhos, lençóis, roupas, blusões, né, roupas de frio nesse sentido, né? Para a gente fazer a doação para aqueles mais necessitados. Só isso, né? Então agradecemos mais uma vez a presença de todos. Eu vou pedir à nossa facilitadora de hoje que ela possa fazer a prece, ok? Para a gente encerrar. Deixa eu só botar uma musiquinha aqui. Vamos elevar o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus. Nesse momento, possamos em nossa visão interna criar a imagem desse ser divino que andou há mais de 2000 anos sobre o nosso planeta. Lembremos das suas curas, dos seus ensinamentos, do seu amor. Lembremos de Lázaro, um entre outros, ao qual ele ressuscitou. Lembremos que o próprio Mestre ressuscitou. Mas antes disso, que Lázaro morreu. Jesus morreu. Mas morreu à vista dos olhos humanos. Porque como Lázaro e como Jesus, somos caminhantes, espíritos agora eternos, numa viagem de autoconhecimento, descoberta e fortalecimento da nossa própria luz. Com certeza que nossos corações possam agradecer por essa caminhada de hoje, pelo descanso que teremos ao abandonar o nosso corpo de carne e nos reencontrar com aqueles que nos antecederam. E se hoje cá a saudade nos bate, como dizia o nosso amado Chico Xavier, a saudade existe dos dois lados, mas também existe o reencontro, tanto no mundo espiritual como no mundo da carne. E essa certeza nos mova, nos conforte e nos alegre. Assim seja.